Esse é o tipo de mão perfeito para você sentar, relaxar e aproveitar uma história tranquila e cheia de boas vibes. Diferente de muitos, essa obra tem um clima leve, só na tranquilidade. E galera, não esqueçam de deixar aquele comentário para fortalecer. Dá um trabalhão produzir esse conteúdo para vocês. São horas e horas de criação de roteiro, narração, edição e muita dedicação. Agora me conta, se você estivesse no lugar do Prota, o que faria se fosse ele nesse novo mundo? Bora trocar essa ideia nos comentários, que eu também vou participar. Vamos tacar fogo nesses comentários aí, porque isso ajuda muito o canal a crescer e me dá um incentivo gigante para continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. E chega de blá blá blá. Essa narrativa épica começa em uma noite sombria e tempestuosa, em uma antiga residência chinesa. Vários homens em túnicas negras estão alinhados, e alguém pergunta se há alguém ali. Uma poça d'água se formou devido à chuva intensa. Sob a chuva estava uma criança suja, parada diante dos homens de túnica negra. A forma como eles permaneciam imóveis era inquietante. Um homem de olhos vermelhos observava o garoto com atenção, refletindo sobre como ainda havia alguém vivendo na academia marcial abandonada. Ele chamou o menino de jovem guerreiro e pediu permissão para passar a noite ali, fugindo da chuva. O garoto os observava com curiosidade, tentando entender quem eram aquelas pessoas. Para sua surpresa, eles o cumprimentavam educadamente. Apesar de ele ser apenas uma criança, pensou que talvez o visse como um jovem taoísta guardando a academia fechada. Ele retribuiu os cumprimentos, acreditando que talvez não fossem más pessoas, e explicou que ele também havia se instalado ali há alguns anos. Disse que eles poderiam ficar onde quisessem, mas apontou para o pavilhão que estava usando, pedindo que evitassem aquele espaço específico. Os homens agradeceram a hospitalidade e o líder deles instruiu o grupo a respeitar o pedido do jovem guerreiro, e eles se dispersaram em busca de abrigo. O garoto notou um símbolo nas túnicas, com a palavra Tang. Ele se perguntou se todos eram do mesmo clã. Ainda assim, haviam coisas mais urgentes a fazer. Ele entrou em seu pavilhão, ocupado, pois era hora do jantar para seus companheiros. O tom sério da narrativa mudou quando vimos a alegria no rosto do garoto. Este é o nosso protagonista principal, e com certeza você vai se apaixonar por ele. De volta à história, o garoto chamou os moradores para comer. Ele abriu a tampa de um grande pote com entusiasmo e revelou um pequeno inseto marrom, semelhante a um grilo. Comentou que quase se atrasou e aqueles insetos já deveriam estar famintos. Em outro pote, havia uma grande aranha chamada tigre negro da terra, uma tarântula nativa de Hainan, na China, conhecida por suas listras únicas que lembram as de um tigre. Ele pegou um inseto com um par de rachis e alimentou a aranha, mencionando como era difícil imaginar sua sobrevivência sem aqueles companheiros. O garoto ficou satisfeito ao ver o apetite da aranha, admirado com o crescimento do animal. Em seguida, ele abriu uma gaveta que continha um lagarto laranja com listras brancas, um raro geco das cavernas de Wangling. Ele comentou o quanto foi difícil conseguir aquele animal em sua vida passada, quando não tinha dinheiro. Agora, no entanto, poderia encontrá-lo facilmente. Ele alimentou o gecko, que acabou mordendo seu dedo. Gritando de dor, tentou sacudir o lagarto, mas ele se recusava a soltar. Este momento trouxe à tona memórias de sua vida anterior. O garoto era antes um streamer com impressionantes 1 milhão de assinantes. Seu nome online era Space Fab, e ele era um biólogo profissional especializado em transmitir conteúdo sobre animais venenosos. Sua carreira, no entanto, chegou a um fim trágico durante uma transmissão ao vivo que ele tentava capturar as 10 víboras mais perigosas do mundo. Entre elas estava a extremamente agressiva mamba negra. Após uma longa busca na África, exausto e sem sucesso, ele decidiu descansar. O que ele não sabia era que a mamba negra que procurava estava enrolada em cima de sua geladeira. Durante a transmissão, a cobra o mordeu, matando-a na frente dos seus espectadores. De volta ao presente, ele suspirou, pensando no esforço que havia feito em sua vida passada. Enquanto isso, um homem idoso de túnica preta bateu a porta de seu pavilhão. O garoto atendeu e perguntou se algo estava errado. O homem agradeceu pela hospitalidade e o convidou para jantar com eles, mencionando que havia caçado um cervo. O garoto ficou empolgado, pois só comia carne de cobras e lagartos. Ele aceitou o convite animadamente e se juntou ao grupo ao redor de uma fogueira, enquanto o cervo era assado. O homem mais velho percebeu o garoto salivando de fome ao ver o alimento. Com gentileza, disse que o cervo levaria algum tempo para ficar pronto. Enquanto isso, perguntou se ele poderia fazer algumas perguntas. O garoto, envergonhado por ser pego encarando a comida, concordou. O ancião perguntou se ele vivia sozinho
sozinho. E qual era a sua idade? O garoto, sem certeza se tinha 14 ou 15 anos, inventou uma história sobre ter perdido a memória devido a um acidente na infância. Ele confirmou que vivia sozinho e que, por não possuir talento em artes marciais, sobrevivia capturando cobras e vendendo suas peles. O ancião ficou impressionado com a coragem do garoto. Logo, trouxeram uma parte do cervo assado para o grupo. Um homem comentou que o jovem guerreiro deveria estar faminto e ele agradeceu com um sorriso no rosto. O ancião ouviu o garoto dizer que fazia muito tempo desde que ele tinha comido carne. Ele mordeu o pedaço com entusiasmo, irradiando felicidade. Em seus pensamentos ele concluiu: isto é felicidade. Os homens mais velhos os observaram com um sorriso satisfeitos. Enquanto ele comia, pediram que ele prestasse atenção. O ancião revelou que estava à procura de algo e perguntou ao garoto se ele havia visto algo estranho. O ancião hesitou por um momento, ponderando se devia revelar mais. O homem de cabelos brancos sugeriu ao patriarca que talvez fosse seguro contar, já que o jovem guerreiro parecia confiável e, vivendo sozinho, não teria ninguém para compartilhar informação. O patriarca concordou com seu pai e começou a explicar. Eles estavam procurando uma centopeia com uma mancha azul no corpo. O garoto ficou surpreso ao ouvir isso. Eles chamaram o inseto de centopeia da mancha azul. Por ser uma criatura grande, pensaram que ele poderia tê-la visto. Curioso, o garoto perguntou qual era o tamanho dessa centopeia. O patriarca respondeu que, se adulta, ela seria capaz de engolir alguém do tamanho do jovem guerreiro. Ao ouvir isso, o garoto ficou pálido, incapaz de imaginar um ser tão enorme. Ele começou a se questionar se realmente tinha voltado alguns séculos no tempo ou se estava em outro mundo completamente diferente. O homem de cabelos brancos tentou tranquilizá-lo, explicando que estavam ali para capturar a criatura. Intrigado, o garoto perguntou se planejavam criá-la. Os anciãos, confusos, trocaram olhares. Em seguida, o homem de cabelos brancos soltou uma risada estrondosa, achando que a ideia de criar uma centopeia era tão absurda quanto engraçada. O patriarca comentou que o jovem guerreiro era realmente muito divertido. O ancião explicou que não era para criar a centopeia, mas para usá-la como remédio. Essa explicação deixou o garoto mais confuso ainda. Ele pensava que os homens poderiam ser traidores, mas agora parecia que estavam mais para traficantes de remédios. Ele perguntou como uma centopeia poderia ser usada para fazer medicamentos. O homem de cabelos brancos explicou que sua neta estava gravemente doente e que o núcleo interno da centopeia era a única coisa que poderia salvá-la. O garoto tentou juntar as peças e o patriarca confirmou. A neta do homem de cabelos brancos era sua filha. Para o garoto, parecia que eles estavam dispostos a qualquer coisa para salvar a vida da garota, mesmo que isso significasse usar um método tão extremo. Embora sentisse pena da centopeia, o garoto reconheceu que aqueles homens haviam dividido a carne com ele. Então, decidiu ajudar. Ele mencionou algo sobre o inseto, e o patriarca imediatamente perguntou se ele já havia visto. Ele respondeu que não, mas acrescentou que talvez soubesse onde encontrá-lo, apesar de ter morrido por uma picada de cobra em sua vida anterior. O jovem tinha mais conhecimento sobre animais venenosos do que qualquer outra pessoa. Entre as cerca de 8,7 milhões de espécies existentes, aproximadamente 20 mil são venenosas, e ele tinha todas essas informações em mente. Centopeias não eram a exceção. O garoto se considerava uma enciclopédia ambulante sobre o assunto. Recorrendo ao vasto conhecimento de sua vida passada, ele começou a visualizar as informações em sua cabeça, como se estivesse folheando um livro. Depois de fechar o livro imaginário, ele afirmou que sabia onde a centopeia poderia estar. Os anciãos, surpreso, perguntaram onde. Antes de responder, o garoto perguntou quais áreas eles já haviam procurado. Eles explicaram que haviam buscado principalmente ao norte e a leste da academia, perto do rio, mas somente durante o dia. O garoto balançou a cabeça, sem surpresa. Ele declarou: claro que não a encontraram. Os anciãos, intrigados, pediram que ele explicasse. O garoto respondeu com confiança: centopeias pertencem ao filo dos artrópodes, classe Quilópoda. Eles têm um território amplo, mas por serem de sangue frio, precisam de um abrigo para regular sua temperatura e umidade. Além disso, diferente da maioria dos insetos que possuem uma camada impermeável, a centopeia tem uma proteção fraca contra a água, com poros na carapaça. Isso significa que elas evitam lugares encharcados, embora precise de alta umidade. Os homens ficaram boquiabertos com a explicação. O garoto continuou: apesar disso, elas não sobrevivem sem água por muito tempo. Então, a centopeia de mancha azul dificilmente estaria em florestas ou margens de rios. Essas criaturas preferem fendas em madeiras apodrecidas ou rochas quentes, lugares que oferecem abrigo e o clima certo. Os anciãos se entreolharam e assentiram em concordância. Perguntaram onde deveriam procurar. O garoto, sorrindo, apontou para o oeste. Tentem nas montanhas rochosas. Centopeias
gostam de descansar sobre as pedras aquecidas durante o dia e saem para se movimentar à noite. Algumas horas depois, nas montanhas rochosas, o grupo vasculhava a área meticulosamente. O patriarca observava tudo de um penhasco estreito, concentrado. Um dos homens se aproximou e sugeriu que o jovem guerreiro pudesse estar errado. O patriarca, ponderando, ordenou que encerrasse a busca por aquele dia. Eles dispararam uma flecha sinalizadora e os homens começaram a se reunir. Ao redor da fogueira, todos estavam exaustos, mas ainda alimentavam a esperança de que o jovem guerreiro estivesse certo. Eles perguntavam por que não conseguiam encontrar a centopeia, mas de alguma forma acreditavam nele, já que o garoto parecia inteligente. O patriarca permaneceu em silêncio por um tempo, até que com uma expressão de dor no rosto, desabafou que sua filha Hun era considerada o maior talento da história da família Tang. Ele perguntou, quase em desespero, se os céus a haviam abandonado. De repente, alguém anunciou que o grande patriarca havia retornado. O patriarca o recebeu calorosamente, e os homens se reuniram ao redor da fogueira. O grande patriarca perguntou ao patriarca menor se ele também havia falhado em encontrar a centopeia. A resposta foi afirmativa. O grande patriarca admitiu que ele próprio também não teve sucesso, e acrescentou que Hun provavelmente só teria forças para mais 3 meses. Ele duvidava que conseguiriam encontrar a centopeia em 10 dias. O ambiente ficou pesado e silencioso. O patriarca sugeriu que explorassem ao sul no dia seguinte, já que não havia encontrado nenhum rastro nas outras direções. O grande patriarca concordou, e foi neste momento que o patriarca teve uma epifania. Ele soltou uma gargalhada alta e exclamou que não acreditava que tinha deixado algo tão óbvio escapar. Intrigado, o grande patriarca perguntou se ele havia visto algo. O patriarca negou, explicando que não havia percebido nenhum rastro ou presença. Confuso, o patriarca pediu que ele explicasse. O grande patriarca explicou que justamente por não haver nenhum rastro, ele tinha a sensação de que a centopeia estava ali. Ele perguntou ao patriarca se nos últimos 3 dias ele havia notado vestígios de animais, pegadas, fezes ou marcas territoriais. O patriarca respondeu que não, nem mesmo sinais de pequenos animais. Foi quando ele finalmente entendeu. O grande patriarca concluiu que aquilo era um indicativo de que o animal territorial estava na área. Ele sugeriu que todos os outros animais haviam fugido ou se tornado alimento da centopeia. Tocando no ombro do patriarca, ele garantiu que a centopeia da mancha azul definitivamente estava ali, e a esperança renasceu no rosto do patriarca, ainda tingido com a tristeza de um pai aflito. Então, o chão começou a tremer. Todos ficaram em alerta, entrando em pânico quando rachaduras se abriram no solo. A área ao redor da fogueira desabou. Inesperadamente, algo começou a emergir. Primeiro, um membro saiu do chão. Depois outro. Todos observaram aterrorizados. Até o grande patriarca ficou nervoso. Mais membros surgiram e logo a criatura colossal apareceu. A gigantesca centopeia da mancha azul. De volta à academia, nosso prota reclamava da confusão que os homens estavam causando. Ele se perguntava quão grande a centopeia devia ser, já que faziam tanto barulho. Ele comentou consigo mesmo que, embora tivesse dito a eles onde procurar, não imaginava que fosse virar a montanha de cabeça para baixo. Fascinado pela ideia de uma centopeia grande o suficiente para engoli-lo inteiro, ele desejava vê-la pessoalmente. De volta à montanha rochosa, a batalha havia terminado. Eles derrotaram a centopeia, mas não sem sofrer ferimentos. Conseguiram, no entanto, extrair o núcleo interno, uma pequena gema azul guardada em uma caixa de madeira. Os homens se emocionaram, sabendo que finalmente poderia salvar Hun. O patriarca pediu ao grande patriarca que fosse a Sichuan primeiro para tratar os guerreiros feridos. Confuso, o grande patriarca perguntou por quê. O patriarca respondeu que dívidas de sangue devem ser pagas com sangue, mas favores são esculpidos na pedra. Era assim que viviam. Foi quando o grande patriarca entendeu. Ele admitiu que quase havia cometido um grande erro, focando apenas em Hun. Concordou que seria correto tratar o jovem guerreiro como convidado e recompensá-lo pelo que havia feito. O patriarca ordenou que os feridos fossem tratados na vila, enquanto ele mesmo iria visitar o garoto. Enquanto isso, na academia, o garoto estava lidando com um dilema incomum. Ele havia se tornado o pai de 3 pequenas centopeias da mancha azul. Pareciam lagartas, adoráveis e fofas, especialmente quando se esfregavam em seu rosto. Tudo começou na noite anterior, quando ele limpou os ovos da centopeia ao voltar para casa e colocou na cabeceira da sua cama. Para sua surpresa, ao acordar, os ovos haviam eclodido. Uma das centopeias estava confortavelmente repousando em sua cabeça. Ele tentou removê-la de seu ombro, mas havia um problema.
Elas não queriam sair, pensavam nele como seu pai. Ele lembrou da confusão da noite anterior, quando, movido pela curiosidade sobre a centopeia gigante, encontrou os ovos no esconderijo. Apesar de quase perder o equilíbrio e derrubar sua tocha, ele conseguiu salvá-los. Agora, ele sabia que era responsável por eles. De volta ao presente, embora não pudesse ver a centopeia adulta viva, ele se sentia satisfeito por ter resgatado os ovos. Ele pediu que os pequenos lhe dessem espaço, mas sabia que não precisaria alimentá-los ainda, já que só comeriam após mudarem de pele 2 vezes. Mesmo assim, era um incômodo lidar com elas, que insistiam em ficar grudadas em seu corpo. Pensando em uma solução, ele teve uma ideia: entrar na água. Com um sorriso malicioso no rosto, decidiu tomar um banho. Certo de que isso resolveria o problema, o pequeno grupo de centopeias, sem entender o que aquilo significava, começou a tremer levemente. Algumas horas depois, o patriarca ancião chegou à academia e caminhou em direção ao pavilhão. Ele bateu na porta e perguntou se o jovem guerreiro estava lá dentro, mas não houve resposta. Ele esperou por um momento, hesitou e então decidiu entrar. Ao olhar ao redor, viu ervas, potes e até remédios. Isso fez se perguntar se o jovem guerreiro era um praticante de medicina. Ele se deu conta de que entrar sem permissão era rude e decidiu voltar mais tarde. No entanto, ouviu um barulho vindo dos potes, o que chamou sua atenção. Curioso, ele abriu o pote e, para sua surpresa, encontrou uma aranha. Em seguida, sua atenção se voltou para as gavetas. Ele abriu uma e encontrou um lagarto. Olhando mais ao redor, encontrou outro pote que continha besouros, além de ovos e cobras secas. Aquilo era inacreditável. Ele não conseguia compreender como o jovem guerreiro estava criando animais venenosos às suas crias. Até mesmo o clã Tang, com toda a sua familiaridade com criaturas venenosas, só conseguia extrair veneno, mas nunca aumentar sua reprodução de forma tão eficiente. O ancião refletiu que salvar a vida da sua filha havia sido um golpe de sorte, mas o verdadeiro milagre foi encontrar o jovem guerreiro. Nesse momento, o garoto entrou e o viu. Preocupado, ele perguntou se o braço do ancião estava machucado, já que estava enfaixado. O ancião respondeu que não era nada grave e começou a dizer algo importante, mas foi interrompido por uma energia sinistra. A entrada atrás do garoto explodiu e uma silhueta começou a emergir. Quando o corpo apareceu por completo, parecia um ogro. Tinha um único olho e o lado esquerdo do rosto estava queimado. O ancião imediatamente empurrou o jovem guerreiro, dizendo para ele correr. Confuso e assustado, o garoto não sabia como reagir. O monstro deu um passo à frente, movendo-se rapidamente, e atacou com uma mão. O ancião bloqueou o golpe com o braço não machucado, mas foi arremessado para longe. Ele tossiu com o impacto e até cuspiu sangue. Quando a poeira baixou, o monstro estava segurando o jovem guerreiro pelo pescoço, erguendo-o no ar. O garoto lutava para respirar, enquanto o monstro ria alto. Ele falou com desdenha, afirmando que havia ouvido que os bastardos do clã Tang estavam em Haiyan. Disse que ninguém esperava que o filho do soberano divino do veneno miriádico estivesse ferido e sozinho. O ancião, tentando manter a calma, perguntou quem ele era e por que estava atacando. O monstro se apresentou como Tunang, a mão sangrenta. Ele revelou que foi o pai do ancião quem o havia desfigurado, deixando-o com o rosto queimado e caído de um penhasco. O ancião reconheceu o nome. Havia ouvido que Tunang havia morrido, mas aparentemente ele estava vivo. O ancião implorou para que deixasse o jovem guerreiro ir, oferecendo sua própria vida em troca. Mas Tunang se recusou, prometendo exterminar qualquer um que estivesse relacionado ao clã Tang. Ele apertou ainda mais o pescoço do garoto, já que estavam à beira de perder a consciência. De repente, 3 pares de olhos ferozes apareceram. As pequenas centopeias da mancha azul do garoto correram pelo braço de Tunang e começaram a atacá-lo, mordendo-o sem piedade. Tunang ficou confuso, tentando entender de onde elas tinham vindo. Furioso, ele gritou que aquelas criaturas não podiam machucá-lo. Porém, sua pele começou a ficar violeta. Ele tossiu sangue antes de cair no chão, gemendo de dor. O garoto, surpreso e confuso, recuou, perguntando ao ancião se o monstro era realmente uma ameaça. O ancião, que tinha assistido tudo, estava atônito. Seu queixo caiu, mas logo um enorme sorriso tomou conta de seu rosto. Ele percebeu que o jovem guerreiro não era um simples hospedeiro e pensou que ele deveria se tornar parte do clã Tang. Dias depois, o jovem guerreiro cuidava do ancião, trocando a compressa em sua testa enquanto ele repousava. O ancião agradeceu, mas o garoto respondeu que, em vez de agradecer, poderia dizer onde estavam os outros companheiros para que ele fosse verificar. No entanto,
ele logo percebeu que não podia deixar o ancião sozinho. Nem era possível chamar um médico. O ancião tranquilizou o garoto, dizendo que se recuperaria em alguns dias de descanso. O garoto ficou perplexo com a calma do ancião, que tinha tossido tanto sangue. Ele insistiu para que o ancião levasse a situação mais a sério, mas o homem explicou que, sendo um artista marcial, sua recuperação seria mais rápida. O garoto, ainda confuso, perguntou se isso significava que ele podia voar e lançar bolas de fogo. O ancião riu levemente e respondeu que nem todos podiam fazer isso, mas não era uma descrição totalmente errada. O garoto ficou ainda mais convencido de que estava em outro mundo, já que centopeias gigantes e artistas marciais com poderes sobrenaturais não fazia sentido no mundo real. O ancião, em tom sério, disse que deveria sua vida ao jovem guerreiro. Mesmo ferido, formalmente se apresentou como Tang Cholan, filho do clã Tang de Sichuan. Em resposta, o jovem guerreiro revelou seu nome, Wei Sorong. O ancião comentou que So significava pequeno e Hong significava dragão. Ele achou o nome excelente e enquanto trocava mais perguntas, sua admiração pelo garoto só aumentava. Então, o ancião perguntou sobre as centopeias que estavam grudadas no garoto. Ele acariciou uma delas na barriga e confirmou que eram centopeias da mancha azul. A revelação fez o ancião quase saltar da cama. Surpreso, ele perguntou como Wei conseguiu domá-las. Ele continuou, dizendo que enquanto esperava, viu outras criaturas venenosas e perguntou se ele também havia criado aquelas. Wei respondeu que seria uma longa história e perguntou se ele estava disposto a ouvir. Cholan respondeu que não se importava. Wei começou a história pelo ovo da centopeia de mancha azul. Quando terminou, Cholan confirmou que ele realmente havia criado aquela criatura desde o ovo. Wei respondeu que sim, já que podia prever quando o ovo iria eclodir. Para Cholan, aquilo era algo inimaginável. Como aquele garoto havia conseguido fazer aquilo? Wei pediu que ele esperasse um pouco e foi até uma gaveta. Ele retirou 2 lagartos e orgulhosamente pediu ao mais velho que observasse. O primeiro era um lagarto com um corpo marrom e listras amarelas, além de listras brancas na cauda, um lagarto listrado comum. O outro era um fruto de um cruzamento que ele havia feito entre 2 lagartos com listras brancas maiores na cauda. Esse segundo tinha apenas 2 cores, um corpo marrom e uma cauda branca, sem listras. Cholan perguntou se ele estava dizendo que havia criado aquela coloração. Wei corou e respondeu animado que sim. Ele achava aquele padrão bonito. Cholan, tentando se recompor, perguntou se o jovem guerreiro já havia tentado combinar criaturas com venenos mais fortes para criar algo ainda mais poderoso. Wei respondeu confuso, mas pensou que teoricamente era possível. Ele explicou que se soubesse identificar qual criatura tinha veneno mais forte, talvez pudesse dar certo. Antes que pudesse terminar, Chola exclamou surpreso. Sério? Isso é possível? Sua reação intensa pegou Wei desprevenido. De repente, Chola o convidou para se juntar à sua família, prometendo ensiná-lo todas as suas artes marciais. Oferecer acesso a elixires raros, ervas e todos os venenos que ele desejasse. Como se isso não bastasse, Chola acrescentou que poderia até apresentá-lo a uma de suas 3 famosas filhas, conhecidas como as Flores das Planícies Centrais. Wei ficou perplexo, perguntando o que ele tinha acabado de dizer. Chola, rindo, comentou que mesmo jovem, Wei ainda era um homem. Ele continuou a falar sobre as Flores das Planícies, mas Wei o cortou, dizendo para esquecer aquilo. Mudando de assunto, Wei perguntou sobre as 10 grandes criaturas venenosas das planícies centrais, e se elas eram tão impressionantes quanto a centopeia de manchas azuis. Cholan confirmou, dizendo que a centopeia era impressionante, mas estava longe do nível das 10 grandes criaturas, que incluíam desde escorpião gigante até sapo dourado que brilhava como ouro. Tudo que Wei podia imaginar estava além da realidade. Cholan sorriu, percebendo que havia convencido o jovem. Wei parecia empolgado, com os olhos brilhando. 2 dias depois, um membro do clã Tang ficou chocado ao descobrir que o demônio Mão de Sangue, Hakasha Tag Unang, havia aparecido. Cholan explicou que Unang provavelmente estava escondido, aprimorando suas artes marciais. Alcançando o nível próximo de seu pai, os homens do clã perceberam que se o líder enviou alguém tão perigoso à morte, ele poderia ter atingido o reino dos 10.000 venenos. Eles os parabenizaram, mas o patriarca revelou que não foi ele, e sim o jovem guerreiro quem eliminou Unang. Os membros do clã ficaram boquiabertos. Um homem apertou a mão de Wei, agradecendo por salvar o patriarca. Eles perguntaram se ele era um ancião que havia passado por um processo de rejuvenescimento, mas Wei ficou confuso. O patriarca explicou a situação, enquanto Wei pediu que esperassem. Ele tocou no peito e 3 pequenas centopeias adoráveis saíram de suas roupas, chocando todos os presentes. O patriarca explicou que aquelas centopeias de manchas azuis derrotaram Unang, e o patriarca convidou Wei para se juntar a ele novamente. Wei
disse que precisava pensar mais sobre isso. Enquanto isso, um membro do clã comentou que essa era uma oportunidade incrível. O patriarca insistiu que ele não deveria hesitar. Wei, hesitante, concordou em ajudar o clã em suas missões, mas decidiu usar o tempo para avaliar o ambiente e o caráter do grupo antes de tomar uma decisão definitiva. 3 dias depois, Cholan se recuperou e o grupo parou em uma vila próxima. No abandonado Instituto Marshall, o grupo procurava pela base do temido Hakasha da Mão Sangrenta. Tunang perguntou se havia relatos de desaparecimentos recentes, e um ancião comentou que, embora 1 ou 2 pessoas sumam na floresta todos os anos, não havia desaparecimentos regulares. Cholan ficou pensativo, agradecendo o chefe da vila pela informação. O líder respondeu humildemente, dizendo que era uma honra ajudar o renomado patriarca do clã Tang. Despediram-se, mas infelizmente não encontraram pistas relevantes. Enquanto atravessavam a floresta, Wei comentou que um vilarejo parecia comum, sem nada de especial. Cholan explicou que quando o Nang os encontrou e se revelou, foi naquela área. Embora não fosse fácil identificar o local exato, Wei achou aquilo estranho, já que não havia deixado rastros. Ele então se lembrou de algo e perguntou ao ancião do grupo se recordava das palavras de Unang ao aparecer. Mas Wei refletiu sobre a ocasião em que Cholan foi lançado para longe pela palma de Unang. Naquela época, Unang mencionou que os desgraçados do clã Tang haviam chegado a Haiyan, o que indicava que ele havia sido informado por alguém. Diante disso, Wei sugeriu investigar os locais por onde o clã Tang passou em Haiyan, usando o retrato de Unang para questionar os moradores. A ideia parecia simples, mas eficiente, impressionando o grupo. Eles partiram imediatamente, chegando a uma aldeia sombria. Um membro do clã Tang mencionou que, segundo rumores no porto de Haiyan, aquele lugar era onde viviam os misteriosos Hao. Apesar do clima hostil, decidiram ir ao vilarejo. Os moradores tinham um aspecto abatido. Quando o clã Tang chamou alguém, um velho, aparentemente o chefe da vila, aproximou-se segurando a mão de uma menina frágil, acompanhado de 2 guardas que também pareciam doentes. Cholan apresentou-se, enquanto Wei observava o estado deplorável do lugar. Notando a empatia dos moradores, comentou com o líder da aldeia que o número de pessoas parecia pequeno em comparação às casas. O chefe interrompeu, dizendo que não era algo que deveria interessá-los, e pediu que fosse embora. Cholan e Wei ficaram perplexos ao sussurrar sobre a suposta hospitalidade dos Hao. Wei não soube responder. Neste momento, a menina que o líder segurava desmaiou. Todos ficaram alarmados e o chefe da aldeia segurou no colo, chorando e pedindo a Jin que não a deixasse, pois era sua única parente viva. Ele revelou sua tristeza ao vê-la tão doente. Cholan se aproximou, dizendo que tinha algum conhecimento em artes médicas e pediu permissão para ajudar. O líder hesitou, mas acabou permitindo, revelando que uma praga vinha assolando a vila há algum tempo, causando mortes entre as crianças e sofrimento entre os adultos. Dentro da casa, Cholan transferiu parte de sua energia vital para estabilizar a respiração da menina. O líder agradeceu emocionado, implorando pela cura de sua neta. Cholan então perguntou se ela tinha problemas cardíacos desde o nascimento. O chefe explicou que a doença começara há 6 meses e outros moradores também estavam adoecendo. Chamou isso de doença misteriosa. Cholan prometeu preparar um remédio para o coração e pediu que todos os moradores se reunissem para tentar a cura. Enquanto isso, Wei conversava com um membro do clã, que explicou que as artes marciais do clã Tang envolviam o estudo de venenos, tornando-os também habilidosos em medicina. Wei imaginou o potencial de aprender essas habilidades, e ao ouvir que o clã usava prisioneiros como cobaias, ficou aterrorizado, considerando a prática como experimentos humanos. Mais tarde, à noite, enquanto as ruas desertas ecoavam a tristeza do vilarejo, Cholan conversava com o líder do clã. Ele reconheceu o esforço de Cholan em cuidar dos doentes, demonstrando sua dedicação como patriarca. O patriarca agradeceu a Pai. Pai perguntou sobre os sintomas, e Cholan explicou que eram bastante incomuns: letargia, inchaço nos olhos, febre leve, pulsos irregulares. Os sintomas variavam, mas os casos mais graves apresentavam problemas cardíacos. Cholan perguntou onde estava Wei. Pai respondeu que ele devia estar exausto por ajudar tanto e tinha ido dormir, deixando-o em seu quarto. Cholan concordou, reconhecendo que sem o treinamento em artes marciais, Wei realmente deveria estar muito cansado. Ele decidiu visitá-lo e Pai se ofereceu para acompanhá-lo. Ao entrarem no quarto, encontraram Wei profundamente adormecido, enquanto 3 centopeias estavam em uma cesta. Cholan espiou pela porta, mas logo percebeu algo estranho. Ele entrou rapidamente e deu um tapa no rosto de Wei, que acordou imediatamente sentindo a dor na bochecha. Cholan o encarava com intensidade, deixando Wei confuso. Instintivamente, Wei se afastou, segurando a bochecha dolorida. Irritado,
perguntando por que ele tinha feito aquilo e reclamando da dor. O ancião se desculpou, explicando que havia um inseto em seu rosto e que tentou capturá-lo. Wei achou a explicação inacreditável, mas Cholan pediu que o ouvisse. Ele explicou que ao passar para checar o Wei antes de dormir, viu um inseto pousar em seu rosto. Como a região tinha muitos insetos venenosos, decidiu agir para evitar o perigo. Ele mostrou o inseto ao Wei, que ficou surpreso ao vê-lo. Ao observar a criatura, Wei teve um estalo. Ele confirmou a Cholan que, apesar dos pacientes apresentarem sintomas variados, todos tinham arritmia. Cholan confirmou. Wei então apontou para o inseto, afirmando que ele era o culpado. Era o chamado besouro do beijo, conhecido como barbeiro, uma espécie da família Reduvidae. Ele explicou que o nome vem do hábito de sugar sangue das áreas dos olhos ou lábios de maneira tão silenciosa que é mais discreto que um mosquito, também conhecido como inseto vampiro ou assassino. Não é venenoso por si só, mas carrega parasitas perigosos em seu sistema digestivo. Quando a pessoa é mordida, pode ser infectada pelas fezes do inseto, causando tripanossomíase, conhecida como a doença de Chagas. Ele alertou que o inseto era responsável pelas séries de enfermidade, sendo uma das espécies que mais matam humanos no mundo. Wei perguntou ao chefe da aldeia se os cães do vilarejo apresentavam sintomas como cansaço extremo, semelhantes aos humanos. O chefe confirmou, e Wei afirmou que era de fato culpa do inseto. Ele foi além, dizendo que poderia salvar a neta do chefe se tivesse com o remédio certo. Cholan sorriu e perguntou a Pai o que ele achava. Pai respondeu que finalmente conseguia ver o verdadeiro valor do jovem guerreiro. Wei, confuso, perguntou o que estava errado com eles, enquanto Chola reafirmava que pertenciam ao grande clã Tang de Sichuan. Wei, irritado, questionou o motivo de tanta ênfase. Chola então explicou sobre o Gu, uma forma de feitiçaria ou parasitas venenosos usados por homens malignos na China. Ele contou que esses homens cultivavam insetos para causar dor e controlar as pessoas. Wei achou aquilo incrível e perguntou se era real. Cholan confirmou, explicando que muitos artistas marciais já haviam morrido ou sido forçados a trair suas famílias por causa do Gu. O clã Tang, no entanto, dedicou-se a criar antídotos para contê-lo, desenvolvendo medicamentos que derretem ou expulsam os parasitas do corpo. Cholan mostrou um orbe medicinal conhecido como esfera derretedora de maldições, suficiente para eliminar até os parasitas mais resistentes. Eles asseguraram que o chefe poderia salvar sua neta. Com isso, os aldeões começaram a se recuperar, um por um, começando pela menina. O chefe ficou imensamente grato, e a hospitalidade calorosa dos moradores foi uma recompensa extra. As expressões alegres do povo pareciam confirmar sua reputação otimista. Cholan elogiou Wei por identificar a causa da doença, atribuindo todo o mérito a ele. Os aldeões chamaram Wei de Salvador, levantando no ar em comemoração. Apesar de se sentir envergonhado, ele ficou tocado pela gratidão deles. Mais tarde, o chefe da aldeia sussurrou algo a Cholan sobre as conversas na entrada do vilarejo. Questionado, o velho revelou uma história estranha que ouvira. Contou que anos atrás, em sua terra natal, várias pessoas desapareceram misteriosamente, marcando uma tragédia. Em outro lugar, depois de procurarem a tal aldeia, todos acreditavam que finalmente havia encontrado o local. Cholan perguntou onde ficava a aldeia, e o chefe respondeu que era uma pequena vila a oeste. E assim que chegaram ao destino, o lugar tinha um odor terrível de corpos em decomposição, confirmando que estavam no lugar certo. Cholan notou algo perturbador: cadáveres, lixo e insetos espalhados por toda parte. Com um ar pesado de veneno ao redor, Pai advertiu ao Wei a não olhar, dizendo que era uma visão grotesca demais. Mas o Wei já tinha visto tudo. Um homem percebeu algo peculiar e perguntou o que era. Havia um pássaro misterioso com uma cauda dourada, e cores púrpura, rosa e preta dominavam seu corpo. Parecia quase mágico. O pássaro estava devorando o cadáver de uma cobra. Enfurecido, um dos homens pegou uma pedra e atirou contra a ave. Cholan tentou detê-lo, mas era tarde demais. A pedra não atingiu o pássaro, mas certamente atraiu sua atenção. O homem ficou ainda mais irritado, mas Cholan colocou a mão em seu ombro, alertando que havia algo errado. O pássaro abriu suas asas, liberando uma nuvem de miasma no ar. Wei ficou chocado ao ver os esqueletos ao redor se dissolverem. Alguém rapidamente cobriu a boca de Wei, enquanto Cholan ordenava a todos que corressem. Ele explicou que aquele era um zenião, uma criatura conhecida como pássaro de penas venenosas. Após escaparem, reuniram-se em segurança. Cholan descreveu a criatura ao abrir suas asas, que alcançaria 5 metros de envergadura. Tudo ao seu redor escurece e perece. Seu bico, de cor bronzeada, é afiado, e suas penas púrpuras são adornadas por uma coroa dourada. Era verdadeiramente majestoso
majestoso. Ele revelou que a criatura era chamada de Zen, o Zenião, o rei das criaturas venenosas, ocupando o topo da lista dos 10 grandes seres venenosos. Wei, fascinado, perguntou se era possível capturá-lo. A ideia deixou os membros do clã Tang perplexos, mas também divertidos. Cholan respondeu que para resistir ao veneno do Zenião era necessário dominar a técnica do clã. Ele explicou que essas habilidades tornavam seus praticantes imunes a qualquer veneno, mas afirmou que as técnicas não eram ensinadas a forasteiros. Sutilmente, ele sugeriu que Wei se tornasse parte da família Tang, e que assim poderia aprender tudo. Wei, pressionado, decidiu unir-se ao clã, prometendo lealdade. Chola aceitou com um sorriso astuto e declarou que Wei agora fazia parte da família Tang para sempre. De volta à aldeia, rastros do Hakasha da Mão Sangrenta foram encontrados em uma caverna, incluindo um caderno contendo a técnica secreta Garra Venenosa da Mão Sangrenta. O manual estava escrito com sangue, deixando Wei horrorizado. Cholan decidiu retornar a Sichuan, agora que haviam conseguido o núcleo da centopeia da Mancha Azul e o manual. Antes disso, Wei pediu permissão para passar na academia e libertar seus amigos. Cholan concordou, já que ele precisava reunir seus pertences. Quando estavam saindo, Wei notou algo brilhando atrás dele. Uma pena roxa de Zen. Cholan a pegou e disse que seria um presente comemorativo pela entrada de Wei no clã. Wei agradeceu, mas Cholan o corrigiu, dizendo que o título de patriarca deveria ser usado após a cerimônia formal. Enquanto isso, no clã Tang, o grande patriarca Tamo Sang, que havia partido primeiro, retornava exausto. Sem descansar, ele perguntou sobre Han, sendo informado que ele estava lutando pela vida. Ele entrou apressado, carregando o núcleo da centopeia da Mancha Azul. Sua nora, ao vê-lo, chorou de alívio, preparando o medicamento para Han, enquanto Musang, emocionado, observava sua expressão de dor, aliviado por ter chegado a tempo. A nora insistiu para que ele administrasse o remédio imediatamente. Musang então fez sua neta engoli-lo. Um brilho azul envolveu a menina, enquanto Musang colocava o dedo sobre sua mão para verificar o pulso. Todos torciam para que ela abrisse os olhos, observando-a ansiosos enquanto esperavam. Enquanto isso, Wei, ainda grog, refletia sobre a vastidão das planícies centrais. Ele havia ouvido falar que eram enormes, mas não imaginava o quão extensas seriam. Após sair de Ryuan, pegar um barco até Hongju e passar por Nanjing, finalmente, após uma jornada de mais um mês e meio, chegaram a Sichuan, a residência do clã Tang, e anunciou alegremente a Wei que aquele era o renomado clã Sinuan Tang. Wei ficou boquiaberto ao saber que toda a montanha pertencia ao clã Tang de Sichuan, o que justificava o nome Montanha Tang. Engolindo em seco, ele absorvia a informação, enquanto os membros do clã surgiam para recepcionar o patriarca. Wei ficou impressionado com a quantidade de pessoas, perguntando se todos pertenciam ao clã Tang. No meio da multidão, uma garota de vestido vermelho correu em direção a eles, chamando por seu pai. Era Han, que com lágrimas escorrendo pelo rosto, mostrava sua felicidade ao reencontrá-lo. Enquanto isso, Wei ficou hipnotizado pela cena. Cholan, emocionado, abraçou a filha com força, desculpando-se enquanto as lágrimas escorriam. Wei, encantado com a beleza radiante de Han, mal podia acreditar. Embora já tivesse tido um caso com a celebridade em sua vida passada, nunca vira alguém com uma aura tão luminosa. Chola apresentou sua filha, Han, a Wei. Este, atônito, recordou algo mencionado anteriormente. Era sobre uma flor. Cholan sorriu, confirmando que Han era a tal flor. Wei sentiu-se envergonhado por não ter percebido isso antes, e lamentou por não ter aproveitado a chance de se aproximar daquela que era considerada uma das mulheres mais extraordinárias do clã Tang. Desde jovem, Han carregava um fardo emocional. Ouvia os anciões do clã discutindo sobre seu talento e beleza, que a destacavam como uma das 3 flores de Muran. Determinado a provar seu valor, forçou-se para alcançar grandes feitos nas artes marciais da família. Contudo, sua pressa em mostrar resultados levou ao desvio de seu Chi e ao surgimento de um demônio interior. Han finalmente despertou, cercada pelo avô, a mãe e os outros 2 membros do clã. Sua mãe, aliviada, chorava de alegria, enquanto Han pedia desculpas por sua imprudência. Ela queria ser útil ao clã, mas havia perdido toda sua energia interior. Seu avô, chamando-a de teimosa, consolou-a, lembrando-a de seu incrível avanço no cultivo dos 100 venenos. Ele a encorajou, destacando o brilho de sua aura. O grande patriarca revelou que a recuperação de Han foi graças a um misterioso jovem guerreiro que não apenas salvou sua vida, mas também concedeu-lhe o Chi de 1000 venenos. Wei, ainda embaraçado por chamá-la de erva daninha antes, tentou desviar o assunto. Mesmo assim, ele ficou encantado ao vê-la em plena saúde. Han apresentou-se como a flor venenosa e agradeceu por ter salvado sua vida, prometendo nunca esquecer sua ajuda. Wei mal podia acreditar na beleza de Han. Quando Cholan perguntou o que ele achava, ele ficou tão nervoso que ouviu vozes em sua cabeça. Mais tarde, ao descansar em um grande banho, Wei notou sua centopeia
centopeias dormindo pacificamente, intrigado pelo comportamento quase humano dos insetos. Ele sorriu, achando curioso como pareciam compreendê-lo. A interação entre Wei e o clã Tang mostrava que ele estava apenas começando a desvendar o misterioso universo em que havia se envolvido. As duas centopeias se esconderam rapidamente dentro do balde, e Wei riu, divertindo-se. Ele se lembrou de Pi dizendo que as centopeias eram criaturas espirituais. Anotou mentalmente para perguntar mais tarde o que exatamente eram essas criaturas. No entanto, sua mente estava agitada com o que Cholan havia dito, e ele sabia que precisava sair logo. Em outro pavilhão, a família estava reunida ao redor de uma mesa. O grande patriarca, o patriarca, sua esposa e filha estavam presentes. Cholan anunciou que daria ao jovem guerreiro o quarto do pavilhão leste, uma das suítes principais da residência. O grande patriarca perguntou se o jovem era realmente tão habilidoso, e o patriarca confirmou. Ele explicou que, além de possuir um conhecimento extraordinário sobre criaturas venenosas, o jovem havia derrotado o Niang, encontrado criaturas espirituais lendárias como o pássaro venenoso e até mesmo chocado os ovos da centopeia azul. O grande patriarca comentou que o clã havia encontrado um verdadeiro tesouro. A conversa então se voltou para Han. Cholan declarou que queria o jovem guerreiro como seu genro e perguntou o que ela achava. Han, surpresa, ficou em silêncio. Ela refletiu sobre o que isso significava e percebeu que era uma decisão importante. Finalmente, respondeu que, como membro do clã Tang, entendia a proposta do pai, mas que decidir se o guerreiro era digno dela era algo que ela mesma precisava avaliar. Em seguida, saiu correndo, deixando o ambiente em uma situação desconfortável. Cholan, em pensamentos, ponderou que a jovem deveria tomar cuidado, pois apesar de sua rosa ser encantadora, também possuía espinhos afiados. Han, machucada emocionalmente, sentiu a pressão de agora possuir a constituição dos 1000 venenos. Determinada a mostrar seu valor, ela decidiu investigar o jovem guerreiro, avaliando tanto suas qualificações quanto sua personalidade. Enquanto isso, Wei estava indeciso sobre o que fazer. Ele temia que Han guardasse rancor contra ele. Sem saber como agir, virou-se para suas centopeias, como se fossem suas confidentes. De repente, Han apareceu, surpreendendo completamente. Ela estava deslumbrante e Wei ficou sem palavras. Han pediu licença e estendeu a mão, pedindo que ele a segurasse. Meio hesitante, Wei a entregou ruborizado. Ele murmurou algo sobre haver uma ordem para certas coisas, o que deixou Han confusa por um momento, mas logo entendeu e ficou tão vermelha quanto o tomate. Corrigiu rapidamente o mal-entendido, explicando que só queria verificar seu pulso. Sentindo-se tolo, Wei pediu desculpas, e Han, rindo, esclareceu que havia agido de forma abrupta e inesperada. Han explicou que precisava confirmar algo importante. Segundo ela, o clã Tang tinha técnicas marciais únicas, baseados na aceitação gradual de venenos pelo corpo. Essa adaptação permitia que a energia interior crescesse e alcançasse a maestria, passando pelos níveis de 5, 10, 100, 1000 e finalmente 10.000 venenos. Para sua surpresa, Wei possuía um corpo de 10.000 venenos, algo raro para alguém fora do clã. Embora impressionante, isso significava que seu corpo poderia lidar com apenas 10 tipos de toxinas, colocando-o no nível de um artista marcial de primeira categoria, mais longe do auge. Han agradeceu e se retirou, deixando Wei abalado. Ele começou a refletir sobre suas limitações e o impacto disso em seu futuro. Horas depois, Han saiu do banho, ainda refletindo sobre a mudança em seu corpo desde que recebeu o núcleo interno da centopeia azul. Apesar de se lavar várias vezes ao dia, um aroma peculiar parecia persistir, algo que ela não conseguia explicar completamente. Vestindo-se, ela perguntou se isso era um presságio de novos desafios que ainda estavam por vir. Era como se fosse uma punição por ter falado de forma ingrata com quem salvou sua vida. Enquanto isso, Wei estava profundamente adormecido, mergulhado em um sonho onde conversava com alguém. Era Han, que agradecia por sua bondade. Confuso, ele perguntou se estava sonhando, mas Han respondeu que, embora parecesse um sonho, não era. Ela explicou que havia tomado a aparência da garota, que consumiu seu núcleo interno para não assustá-lo. Han revelou ser a mãe de todas as criaturas, a centopeia azul pintada. Wei, perplexo, mal conseguia acompanhar o que ela dizia. 3 pequenas figuras aproximaram-se dele, e ele deduziu que eram seus filhotes. Perguntou como ela havia aparecido em seus sonhos, e a centopeia explicou que havia sido morta sem piedade, deixando seus filhos para trás. Sua mágoa alcançou os céus, e seu espírito permaneceu no núcleo interno. Ela acrescentou que, enquanto amaldiçoava o corpo da garota que consumiu seu núcleo, surgiu uma chance de resolver sua mágoa, permitindo que aparecesse no sonho de Wei. Tudo porque ele levou seus filhotes consigo. Wei reconheceu que no fundo foi ele que revelou sua localização, mesmo sem intenção. Agora estava envolvido na morte da centopeia
centopeia azul pintada. Observando-a, ouviu seu pedido: cuidar de seus filhotes até que estivessem completamente crescidos. Ele prometeu cumprir o pedido, mas ficou confuso, já que sabiam que centopeias geralmente se tornavam independentes após a segunda troca de pele. Ela esclareceu que isso era verdade para as criaturas menores, mas seus filhotes eram diferentes. A centopeia mãe explicou que até os filhotes trocarem de pele 2 vezes dependiam do fluxo de energia vital, o Ti, proveniente do núcleo interno. Depois disso, continuariam a crescer alimentando-se do Ti de outros seres. Wei perguntou se isso significava que os filhotes precisavam ficar com Han, já que ela havia consumido o núcleo interno. A mãe centopeia explicou que inicialmente ela havia amaldiçoado a garota para garantir que nenhum homem se apaixonasse por ela, impedindo-a de ter filhos. No entanto, estava disposta a suspender a maldição, desde que seus filhotes pudessem absorver o Ti do núcleo interno. Como bônus, isso poderia até ajudar Wei a conquistar o coração de Han. Wei, porém, recusou a ideia, dizendo que não se sentia à vontade para tirar proveito de uma situação difícil. A mãe da centopeia admirou sua integridade, mas apontou que Han procurava um homem forte e que ele precisaria se provar digno. Inspirado, Wei prometeu encontrar uma solução. No dia seguinte, Han e Wei sentaram-se lado a lado. Han finalmente compreendeu que o odor peculiar em seu corpo era devido ao núcleo interno da centopeia. Wei explicou que se ela permitisse que as centopeias se alimentassem do Ti do núcleo interno em intervalos regulares, o cheiro desapareceria naturalmente. Han, embora relutante, fez sua pergunta, por que Wei estava disposto a ajudá-lo sem pedir nada em troca. Ele sorriu e respondeu que não queria se aproveitar de sua dificuldade, pois não era esse tipo de pessoa. Impressionado com sua resposta, Han começou a reconsiderar as palavras de seu pai. Pela primeira vez viu algo mais valioso do que talento ou habilidades marciais: caráter. Wei, por sua vez, compartilhou um plano ambicioso. Ele pretendia preencher as 10 vagas de seu corpo de 10 venenos com as toxinas das 10 criaturas mais venenosas das planícies centrais. Han ficou surpresa, interpretando isso como uma prova de que ele queria se tornar o mais forte sobre os céus por sua causa. A ideia fez seu rosto corar. Ele comentou que esse caminho seria extremamente difícil, podendo levar anos ou até a vida inteira. Wei, preocupado com o tempo, hesitou, mas Han, ainda corada, brincou que se em 3 anos, quando ele atingisse a maioridade, conseguisse lidar com pelo menos uma das 10 criaturas, havia uma chance de casamento. Envergonhada, saiu correndo. Wei, sem entender completamente, chamou-a de volta e sugeriu que ela permanecesse para tratamento. Enquanto cuidava das centopeias, ele brincou que elas deveriam ir para a mãe, não para o pai, o que fez Han corar ainda mais. Embaraçada, ela questionou as palavras, mas Wei rapidamente esclareceu o mal-entendido. Em outra parte da residência, Cholan e sua esposa Mang conversavam sobre o talento extraordinário do jovem guerreiro e suas possibilidades futuras. Wei, sem perceber, começava a se estabelecer como um pilar promissor para o clã, até mesmo conquistar o coração da filha. Mang perguntou se havia visto os dois naquela manhã. Ele comentou que parecia ver algo acontecendo entre eles. A mãe de Han respondeu que parecia que o jovem guerreiro havia sido rejeitado por Han. Os homens refletiram por um momento. Mang afirmou que forçar um casamento não era a solução e que seria melhor deixar os sentimentos se desenvolverem naturalmente. A mãe de Han sugeriu que ela fosse encarregada de treinar o jovem guerreiro nas artes marciais, para que passasse mais tempo juntos, o que poderia aproximá-los. Cholan achou a ideia excelente. Musang então mencionou a possibilidade de consultar o sábio curandeiro para verificar se ele poderia conceder o elixir purificador de medula e essência, que poderia melhorar a aptidão do jovem guerreiro caso fosse baixa. Cholan ficou surpreso com a sugestão, já que isso não fora permitido para Han, e disse que seria melhor não criar expectativas. Musang concordou. Enquanto isso, Han estava do lado de fora da porta. Ela anunciou a chegada ao pai, Cholan, que perguntou o motivo dela estar ali àquela hora. Ao entrar, ela ficou vermelha ao perceber que os 3 estavam reunidos. Ainda assim, disse que tinha algo a declarar. Ruborizada, falou de uma vez que faria como o pai havia dito. Cholan ficou surpreso e pediu que explicasse. A mãe de Han convidou-se a sentar e perguntou se ela queria dizer que o jovem guerreiro havia conquistado seu interesse. Embaraçada, Han mal conseguia responder. Cholan, curioso, questionou como ela havia mudado de ideia tão repentinamente, já que antes parecia não gostar dele. Gaguejando, ela relatou que Wei prometeu tornar-se o mais forte do mundo por ela. Cholan ficou atônito e pediu que ela contasse mais. Han explicou que embora Wei tenha um talento inato limitado a 10 venenos, ele prometeu superar essa lacuna derrotando as 10 criaturas venenosas mais mortais da planície central. Musang riu alto, admirando a ousadia do rapaz. A mãe de Han ficou impressionada, afirmando que era raro encontrar um pretendente com essa determinação. Han confessou que, embora estivesse disposta, só concordaria em casar-se com Wei se ele conseguisse capturar uma das
10 criaturas antes de atingir a maioridade. Seu pai brincou que ela devia ter pedido 3 criaturas, enquanto sua mãe sugeriu que não explicasse nada a ele, para que Wei se esforçasse ainda mais, pensando que ainda precisava conquistar a aprovação deles. Musang sugeriu torná-lo como um futuro genro, mas mantendo a aparência de indecisão para estimular seu empenho. Enquanto isso, a mãe Centopeia elogiava Wei por ter conquistado completamente o coração de Han. Ele respondeu que tudo se resumia a coragem e perseverança. Ela, com um sorriso caloroso, agradeceu novamente, informando que seria provavelmente sua última conversa, já que sua mágoa havia sido resolvida e sua alma estava prestes a ascender ao pós-vida. Ela perguntou se havia algo que pudesse fazer por ele antes de partir. Wei pensou e pediu para ver sua forma verdadeira. Embaraçada, a Centopeia achou que ele estava sendo movido por luxúria, mas revelou seus ombros hesitantes. Wei rapidamente esclareceu que queria ver sua forma como centopeia azul pintada. Após se transformar, Wei ficou maravilhado com a sua verdadeira forma gigantesca. Ele a tocou com curiosidade, admirando sua estrutura, veneno e antenas. A mãe centopeia, embora intrigada, começou a questionar se suas filhas ficariam bem com um homem tão fascinado por sua espécie. Mais tarde, durante uma conversa à mesa, Cholan declarou que Wei seria tratado como um genro da família. Wei, surpreso, tentou esclarecer, mas foi interrompido. Cholan explicou que o casamento aconteceria quando ele atingisse a maioridade. A mãe de Han, animada, deu-lhe as boas-vindas calorosas à família, enquanto Musang elogiava a escolha como algo que teria prosperidade ao clã. Wei olhou para Han, intrigado, e percebeu que havia aparentemente aceitado o casamento sem discussão. Decidiu agir como se concordasse, declarando que esperava aprender muito com eles. Ainda assim, uma sensação de confusão acompanhava, enquanto pensava como o destino havia tomado esse rumo. As artes de veneno do clã Tang eram algo que precisavam mostrar a ele. Wei perguntou o que era, e os anciãos esboçaram sorrisos. Cholan revelou que era o Salão dos 10.000 Venenos, afirmando que Wei certamente adoraria. Eles aguardavam ansiosamente por esse momento em que Wei, agora parte da família, daria seus primeiros passos nesse local sagrado, uma tradição estimada por toda a linhagem. Wei, chamando Musang de avô, expressou sua animação, imaginando que seria um local onde milhares de venenos estavam reunidos. No entanto, ao observar de lado o rosto de Han, ficou encantado com sua beleza. Ele lembrou o ditado: as belezas são mais admiráveis de perfil, e naquele momento parecia estar vendo uma cena de ensaio fotográfico ganhar vida. Wei ficou corado, e seu futuro sogro o flagrou rindo de cumplicidade. Chola comentou que naquele ritmo, Wei poderia desgastar o rosto da sua filha de tanto admirá-la. A sogra brincou que Wei parecia completamente enfeitiçado por Han, fazendo os dois jovens corarem. Pouco depois, chegaram a um grande portão. 2 homens musculosos estavam do lado deles. Suas silhuetas robustas lembraram heróis lendários. Entre eles, um homem trajado às vestes do clã Tang saudou o patriarca Musang. Este ordenou que os portões fossem abertos, explicando que levaria o neto por afinidade ao Salão dos 10.000 Venenos. Com obediência, os homens empurraram o pesado portão, mostrando a força necessária para abri-lo. Ao entrar, Musang explicou que o portão era feito de aço Kunu, extraído das selvas do sul, e que abri-lo era uma honra por si só. Dentro, Wei ficou impressionado ao descobrir um verdadeiro tesouro: o repositório dos venenos do clã Tang, cuidadosamente armazenados e classificados. Musang alertou para não tocar em nada de forma imprudente, e Wei prometeu ser cauteloso. Cholan aproveitou a oportunidade para sugerir que Han explicasse mais detalhes, sabendo que Wei gostaria de ouvir dela. Embora envergonhada, Han aceitou a tarefa e pegou na mão de Wei, conduzindo-o até o veneno mais poderoso do clã. Os anciãos, encantados, observavam a interação com admiração. Han começou a explicar diferentes tipos de venenos armazenados. Venenos que causavam paralisia, necrose de canais energéticos, destruição espiritual e até o mortal veneno da alma em 7 passos. Ela destacou que o mais forte de todos era algo completamente diferente. Entregando a Wei uma pequena semente, ela explicou que aquela planta simbolizava o clã Tang e era conhecido como a semente Setter. Wei ficou intrigado, associando-a à famosa toxina derivada do óleo da mamona, usada em assassinatos durante a Guerra Fria. Han confirmou que era o veneno mais poderoso, superando até os venenos das 10 grandes criaturas venenosas. Sua força estava na furtividade, incolor, inodora, insípida e invisível. O clã Tang o chamava de veneno dourado, e as mortes causadas por ele eram conhecidas como morte dourada. Han explicou que o veneno mais forte não era aquele que causava a morte mais dolorosa, mas sim aquele que matava silenciosa e rapidamente, sem deixar rastros. Essa era a essência das artes do veneno do clã Tang: descrição e eficácia. Para Wei, eles se assemelhavam a um clã de assassinos. Musang encerrou a visita, sugerindo que Wei agora conhecesse as criaturas venenosas que tanto desejava ver. Ele ainda ofereceu suporte total para o jovem guerreiro, deixando claro que estavam prontos para ajudá-lo com qualquer necessidade. Wei ficou
ficou animado, sentindo-se como estivesse incentivando seu novo hobby. No entanto, a tranquilidade foi interrompida. Um subordinado ofegante informou Mustang que ele precisava ir imediatamente ao pavilhão da Tartaruga Negra. Antes de conseguir explicar a situação, Mustang explodiu de raiva, perguntando o que os bastardos estavam tramando agora. Wei, observando de lado, pensou que se referia aos membros da família secundária, mencionados por Han. O subordinado continuou, informando que havia dois problemas urgentes. A medicina enviada ao senhor da cidade de Sichuan não surtiu o efeito desejado, e ele devolveu uma carta repleta de reclamações. Antes de Pei revelar o segundo problema, lançou um olhar na direção de Wei. Este apenas suspirou, já antecipando algum problema. Pei revelou que o segundo assunto estava relacionado ao Salão dos 10.000 Venenos. Mustang imediatamente deduziu que os rumores já estavam circulando. Decidiram partir para o pavilhão da Tartaruga Negra, mas não antes de Mustang ordenar a Wei que o acompanhasse. No pavilhão, os anciãos, ao notarem a chegada do patriarca, começaram a reclamar. Eles protestaram veementemente contra a decisão de Mustang de supostamente sozinho escolher um órfão de origens desconhecidas para se casar com a sua preciosa Han. Essas palavras despertaram a fúria de Cholan. Ele não gostou nem um pouco da referência ao Wei como um órfão de origem obscura. Uma aura esverdeada começou a emanar de seu corpo, enquanto ele questionava se os anciãos estavam insultando seu genro. Os anciões insistiram que suas preocupações eram válidas, mas Mustang elevou a voz, deixando claro que a decisão havia sido dele, e os desafiou, perguntando se tinha algum problema com isso. Flagrados de surpresa, os anciãos, ainda relutantes, apelaram para o grande patriarca, pedindo que ele interviesse e trouxesse a sensatez à situação. Argumentaram que confiar a administração do Salão dos 10.000 Venenos a um forasteiro com habilidades não comprovadas era inconcebível. Mustang respondeu finalmente que ele mesmo havia aprovado a decisão, encerrando o debate. Enquanto isso, Han, consciente da tensão envolvendo Wei, murmurou um pedido de desculpas para ele. Em sua mente, Wei pensou: meu Deus. Ele suspirou, percebendo que ela estava preocupada, mas sentiu que não deveria ser ela a se desculpar. De repente, todos ficaram surpresos ao ouvir Wei dizer: com licença, desculpe interromper a conversa. Ele continuou, explicando que já que a questão se originava de sua suposta falta de habilidades, sugeria demonstrar sua capacidade para provar seu valor aos anciãos. A proposta pegou os anciãos desprevenidos. Wei acrescentou que poderia fazer isso resolvendo um problema que enfrentavam com o senhor da cidade de Sichuan. Em um tom baixo, Han perguntou o que ele estava tentando fazer. Conhecendo-o bem, sabia que Wei não era do tipo que buscava se colocar em evidência ou criar confusão. Contudo, ele tinha uma motivação clara. Se estavam perturbando sua vida tranquila como dono de animais de estimação, ele não iria simplesmente aceitar isso. Eventualmente, eles se irritaram e repreenderam Wei por interferir na conversa dos anciões do clã. Chegaram a desafiá-lo, perguntando se ele sabia o conteúdo da carta do senhor da cidade de Sichuan, antes de invadir daquela maneira. Chamaram-no de insolente e ninguém importante, além de relatar sua atitude ao líder do clã, acusando-o de se intrometer. Aproveitaram a situação para reforçar a sugestão de que alguém de um clã respeitável e um estabelecido clã marcial seria mais adequado como genro. A esposa de Cholan começou a se irritar internamente, enquanto Wei, em pensamento, refletia sobre como esses velhos eram absurdos ao falar demais. Ele recordou em sua vida passada que tinha mais de 1 milhão de inscritos e uma média de 3.000 espectadores por transmissão. Disse aos anciãos que, pelo que ouvia, ainda não o reconheciam como o genro do clã Tang de Sichuan, ou seja, ele ainda era tratado como um convidado. Com sua enorme base de fãs, lidava com trolls disruptivos sem propósito, e enfatizou que havia salvado a preciosa filha do clã, Lady Han, além de derrotar o infame Hakasha, Mão de Sangue, e salvar a vida do patriarca. Ele desafiou os anciãos perguntando se insultar um convidado e benfeitor era parte da etiqueta do clã. Por dentro, Wei ria, achando a malícia dos anciãos adorável em comparação aos dos trolls de sua live. Os anciãos, constrangidos, admitiram ter falado de forma precipitada e desesperada. O patriarca ficou impressionado com Wei. Um dos anciãos mencionou que derrotar Hakasha, Mão de Sangue, era uma afirmação exagerada, mas o patriarca confirmou a veracidade de suas palavras, mostrando um documento escrito em sangue que continha os segredos das artes venenosas da Mão de Sangue. Wei então revelou as pequenas centopeias azuis que criava. Os anciãos ficaram tensos ao vê-las, enquanto o patriarca narrava orgulhosamente que essas criaturas foram as responsáveis pela morte de Ta Kun Yang. O patriarca os desafiou, perguntando por que não reconheceu Wei como genro. Envergonhados, os anciãos tentaram justificar sua hesitação com desculpas esfarrapadas, mas o patriarca decidiu adiar a questão. Quando discutiam por que Wei não podia acessar o Salão dos 10.000 Venenos, alegaram que ele ainda não fazia parte integral da família e era jovem demais. O patriarca propôs ao Wei que demonstrasse suas habilidades. Com um sorriso, Wei confirmou que provaria seu valor no estilo do clã, usando venenos. Os anciãos ficaram alarmados.
armados, pensando que ele planejava envenenar o Senhor de Sichuan, mas Wei, confuso, acreditava que isso era natural, já que o clã lidava com venenos. No dia seguinte, o patriarca informou que Wei aprenderia a técnica marcial do clã, os 5 venenos retornado. Durante o treinamento, Musang explicou que as habilidades eram práticas e aplicáveis a situações reais, e começaram com armadilhas ocultas, como agulhas, moedas, dardos e facas de arremesso. Wei aprendeu que as facas eram mais fáceis de manusear, enquanto as agulhas eram mais difíceis, por exigir precisão absoluta na memória de onde foram lançadas. Musang demonstrou isso com maestria, separando a cabeça de um pincel e lançando os fios como armas improvisadas. Wei estava prestes a descobrir o quão engenhoso e desafiador seria o mundo do clã de Sichuan. Enquanto flutuava no ar, transformou-se em agulhas que caíram no chão como chuva. Wei ficou incrédulo ao ver as cerdas cravarem-se como agulhas, que continuaram caindo do céu. Musang explicou que o clã Tang possuía uma técnica secreta de armas ocultas, chamada chuva de flores que cobre o céu. Esta arte secreta fazia com que centenas ou milhares de agulhas caíssem como uma chuva de flores, cobrindo toda a área. Para Wei, parecia que seria necessário espalhar agulhas por todos os lados e lutar nesse território. Ele educadamente comentou que se toda a área estivesse cheia de agulhas, mal sobraria espaço para se mover. Musang riu e confirmou que era exatamente isso. Ele explicou que Wei deveria memorizar as posições das agulhas para não acabar sendo vítima de sua própria técnica. Para Wei, isso parecia impossível. Suando profusamente, ele confirmou com Musang que seria necessário lembrar-se tanto das agulhas que desviavam os oponentes quanto das que caíam fora do lugar. Musang respondeu com um firme claro e informou que com o corpo dos 5 venenos, Wei teria que memorizar pelo menos 100 posições apenas para começar. Wei se empalideceu. Após o treino, ele caiu de bruços no chão. Han apareceu vestida com o traje de apicultora e perguntou se parecia estar preparada, já que soubera que pretendia capturar um vespeiro. Wei respondeu que não era desnecessário. De fato, ele planejava esperar a vespa, mas com aquele traje, poderiam capturá-la eles mesmos. Han confirmou com ele se ele estava realmente esperando que a vespa viesse até ele. Wei respondeu que ela entenderia assim que chegasse. Ele perguntou se ela sabia onde estava o ninho, e Han indicou um nas proximidades. Ambos vestiram trajes de apicultor, e Han aproveitou para perguntar sobre a carta enviada ao senhor da cidade de Sichuan. Wei afirmou que a tinha visto. Han, preocupada, mencionou que ele era jovem demais para compreender plenamente o conteúdo da carta, corando enquanto falava. Wei, com calma, disse que o problema de virilidade do senhor da cidade era uma questão importante. Han, constrangida, mandou que ele parasse de falar. Após horas de caminhada, chegaram a uma floresta. Wei se distraiu com criaturas que ali viviam, mas Han o manteve focado até que alcançaram o local. Tratava-se de uma pequena caverna, claramente habitada por vespas. Han ficou intrigada quando Wei comentou sobre encontrar uma abelha sem colmeia. Prepararam-se para a captura. Wei explicou que o inseto que procuravam não era uma vespa, mas algo que podia ser encontrado em colmeias menores e mais frágeis. Para sua sorte, o ninho parecia conter o que buscavam. Um pequeno inseto emergiu, e Wei o capturou habilmente com o hashi. Não estavam lá para capturar vespas, mas sim um pequeno besouro. Han perguntou sobre o inseto e adivinhou que se tratava de um besouro terrestre. Estava certa, e Wei confirmou que naquele mundo ele era conhecido como besouro terrestre, mas em tempos modernos era chamado de besouro vesicante. Ela questionou por que esses besouros estariam em um ninho de vespas, e Wei explicou o ciclo de vida peculiar dessas criaturas. O besouro vesicante coloca um ovo sem muita preocupação com o local, mas quando as larvas eclodem, escalam ao ponto mais alto próximo e se aglomeram, imitando uma flor. As abelhas confundem a falsa flor com a verdadeira e se aproximam, apenas para ser infestada pelas larvas, que destroem suas colmeias. Embora não soubesse por que preferia um ninho de vespas gigantes, Wei mencionou que esse ambiente parecia o mais adequado para o crescimento das larvas. Han lamentou pela vespa gigante, mas Wei respondeu que era apenas o curso da natureza. Han comentou que o besouro vesicante causava queimaduras na pele e que o consumo excessivo podia ser fatal. Wei confirmou, explicando que a substância tóxica chamada cantaridina, presente no líquido alaranjado do besouro, criava bolhas semelhantes a queimaduras. Corando, Han perguntou se a substância realmente tinha efeito de aumentar a virilidade, e Wei confirmou, o que a deixou tão envergonhada que mudou de assunto, sugerindo que voltassem ao salão dos 10.000 venenos. Ainda assim, Wei queria capturar mais alguns. Agora
agora estavam equipados com os preciosos besouros vesicantes. Depois disso, eles retornaram ao Salão dos 10.000 Venenos, onde ensinaram os guerreiros a preparar o remédio. Wei pediu que prestassem bastante atenção. Ele explicou que deveriam secar o besouro e triturá-lo até virar pó. Advertiu que 1/10 desse pó era tóxico e que o veneno se tornava letal quando 3 mós eram ingeridos. Ele disse que se uma pessoa consumisse 3/10 de mó de veneno por cada guan de peso corporal, metade dos que ingerisse morreriam. Wei então orientou que preparasse um medicamento com 1/10 de mó, equivalente a cerca de 10 gotas de líquido. Ele explicou que um mó equivale a 3,75 miligramas e um guan representa 3,75 quilos. Perguntou se isso fazia sentido, embora internamente sentisse que sua cabeça ia explodir. Um dos guerreiros tirou a máscara e comentou que as explicações de Wei eram incrivelmente detalhadas, elogiando sua habilidade com cálculos. Ele garantiu a Wei que faria o melhor para acertar na preparação. Wei, aliviado, agradeceu pela dedicação. Mais tarde, naquela noite, Musang conversava com Han sobre como era surreal que os besouros tivessem efeitos tão poderosos. Ele mencionou que talvez fosse a hora de reavaliar os venenos do arsenal do clã. Han concordou e comentou que Wei havia calculado a concentração do remédio com precisão, ajustando-a ao peso exato de 10 gotas de líquido. Musang admitiu que, embora se considerasse um especialista em venenos, Wei estava em outro nível. Ele brincou perguntando se Han estava começando a gostar mais de Wei. Han corou e expressou arrependimento por ter sido precipitada no início. Musang respondeu que enquanto ela se esforçasse para compensar isso, era o que importava. E também perguntou como planejava testar o remédio. Han, ruborizada, mencionou que os anciãos do clã estavam dizendo que Wei era insolente demais. Wei, com um sorriso, afirmou que testaria o remédio nos próprios anciões. Musang caiu na gargalhada, achando a ideia hilária. No dia seguinte, todos se reuniram no salão principal. Os anciãos estavam céticos, enquanto o guerreiro entregava a Wei uma caixa de madeira. Ele informou que havia misturado pó de alcaçuz e mel para tornar o remédio mais doce e fácil de consumir. Wei elogiou a atenção aos detalhes. Perguntou se ele seguiu exatamente as instruções. O guerreiro confirmou. Alguns membros do clã zombaram, duvidando da eficácia do remédio. O patriarca ordenou silêncio e perguntou ao Wei como ele provaria que o medicamento funcionava. Wei, fingindo surpresa, respondeu que os anciãos podiam testá-lo. Um dos anciãos protestou, dizendo que nunca enviaria um remédio sem eficácia comprovada ao senhor da cidade de Sichuan. Outro reforçou que o erro poderia causar um desastre. Wei usou psicologia reversa, sugerindo que, como mestre das artes venenosas, eles não deveriam temer um veneno tão simples. Ofendidos, os anciãos dividiram o medicamento e consumiram, afirmando que Wei subestimava suas capacidades. Por um momento, parecia que nada aconteceria, mas então, um dos anciãos percebeu um efeito inesperado. Sua masculinidade havia despertado. Embaraçados, os anciãos tiveram que admitir que o remédio era eficaz. A fórmula foi enviada ao senhor da cidade de Sichuan, onde se mostrou altamente eficiente. Mais tarde, os anciãos cruzaram o salão tentando esconder a sua situação embaraçosa. Wei comentou com Musang que seu plano funcionou, aproveitando o orgulho dos anciãos para garantir que testasse um remédio. Musang, embora compreensivo, lembrou Wei de que as ações dos anciãos, mesmo irritantes, vinham de um lugar de preocupação com o clã. De repente, Han entrou apressada, relatando que algo terrível havia acontecido. Ela informou que as crianças estavam agindo de forma estranha. Wei ficou confuso e corou, enquanto Musang o agarrou pela gola, exigindo explicações sobre por que haviam crianças. Wei, suando frio, ficou sem palavras. Eles nem sequer tinham realizado a cerimônia de casamento ainda, mas Han gritou que não estava falando de crianças humanas, e sim de centopeias azuis, as mesmas que Wei estava criando. Wei ficou atônito. Dizer que estava surpreso seria um eufemismo. Ultimamente, ele vinha fazendo muitos treinos físicos, e sempre que pedia para Han cuidar delas, acabava se esquecendo completamente. Ele ficou preocupado que algo tivesse acontecido com seus bebês, e acabou pedindo para vê-los imediatamente. Parecia que até estava prestes a apalpar o peito de Han, já que era lá que ela costumava mantê-los. Han gritou, horrorizada, que eles não estavam ali. Musang ficou boquiaberto. Momentos depois, as 3 centopeias malhadas de manchas azuis estavam todas marrons e fracas. Uma marca de mão estava estampada no rosto de Wei, resultado de suas ações impulsivas de antes, o que tornava a situação ainda mais cômica. Wei olhou fixamente para as centopeias, enquanto Musang, curioso, perguntou se elas tinham caído do corpo de Han. Com um suspiro, Han respondeu que pareciam bem mais cedo, mas agora estava preocupada de que pudessem estar doentes. Elas estavam pálidas e suas carapaças tinham uma aparência estranha. Wei a tranquilizou, explicando que aquilo era um processo chamado muda. Criaturas como centopeias, que possuem
exoesqueletos precisam trocá-las quando crescem, e isso provavelmente era o que estava acontecendo. Musang perguntou se elas já estavam no processo de troca, e Wei respondeu que estava prestes a começar. De repente, uma das pequenas se mexeu de forma estranha, e então sua cabeça surgiu. Eles ficaram impressionados com a visão, era incrível. Logo, as outras duas começaram a mudar também. Com sucesso, todas terminaram o processo, e agora estavam completamente livres de suas antigas carapaças. Han notou que elas estavam quase do dobro do tamanho de antes. Ela perguntou se já tinham nomes, e Wei percebeu que não. Com uma expressão pensativa e divertida, ele sugeriu os nomes: número 1, número 2 e número 3. Criativo pra caralho, viu? Han imediatamente rejeitou a ideia, dizendo que era um absurdo. Ela argumentou que, segundo as lendas, essas centopeias malhadas poderiam se transformar em dragões após 1000 anos de vida, e por isso mereciam nomes dignos. Wei, brincalhão, rebateu, dizendo que não havia como uma centopeia se transformar em um dragão, mesmo após 1000 anos. Musang entrou na discussão, acrescentando que para um velho de 1000 anos, uma centopeia malhada talvez fosse mesmo chamada de dragão. Foi então que Wei se lembrou de algo que seu avô Han provavelmente havia lhe contado. Pensando seriamente, ele decidiu batizá-la de Nova, Mira e Grace. Nova representava um começo, Mira simbolizava fragrância e Grace evocava elegância e gentileza. Han ficou encantada com os nomes e não se opôs, afinal acreditava que dar nomes às crianças era responsabilidade do pai. Um dia depois, as centopeias voltaram a se enrolar ao redor de Wei. Seus corpos ainda não estavam completamente secos, já que se movimentavam bem. Contudo, agora eram mais pesadas. Antes eram do tamanho de uma salsicha grossa, mas agora tinham crescido até alcançarem o comprimento de um antebraço. As centopeias pareciam achar o braço de Wei muito apertado, então se enrolaram confortavelmente ao redor de sua cintura. Enquanto ele relaxava com as centopeias, ouviu uma conversa próxima. Dois homens passavam, e um deles segurava uma bolsa cheia, comentando que o clã Tang era sempre extravagante. Eles riram, sugerindo visitar um bordel, e falaram que ganhar muito dinheiro nunca tinha sido tão fácil. Wei ficou curioso. No pavilhão, Chola anunciou com entusiasmo que tinha boas notícias. O remédio enviado ao senhor da cidade de Sichuan havia funcionado excepcionalmente bem. O senhor enviou uma mensagem de gratidão, acompanhada de uma recompensa generosa. Wei e Han ficaram radiantes. Chola estava orgulhoso e feliz, especialmente por ter obtido benefícios tão rapidamente desde que Wei se tornou seu genro. Wei, por sua vez, ficou contente por poder ajudar. Como agradecimento, Cholan sugeriu ceder a Wei um elixir, justificando que se chamasse de recompensa, ele provavelmente recusaria por modéstia. O avô de Wei já havia mencionado que o elixir podia aumentar a energia interna, o que despertou seu interesse. Quando Wei estava prestes a agradecer, Han o interrompeu. Ela questionou o pai sobre o porquê estava oferecendo algo tão simples quanto mel. Cholan ficou nervoso diante do olhar ameaçador da filha. Ela argumentou que o que Wei realizou não era algo trivial e que o mel, mesmo sendo do rei abelheiro de cabelos dourados, era de baixo nível entre os elixires. Indignada, ela afirmou que Wei merecia algo que garantisse 1 ano de energia interna, e não apenas 2 meses. Envergonhado, Cholan tentou justificar sua escolha, mas ficou claro que não seria suficiente para satisfazer Han, que continuou argumentando que, apesar de ser um elixir, o mel não estava à altura do que Wei havia feito. Isso só aumentou sua irritação. Ela enfatizou que, comparado ao que ele conquistou, aquela recompensa era uma ninharia. Cholan ficou numa posição complicada. Wei, curioso, perguntou o que exatamente era o rei abelheiro de cabelos dourados. Cholan explicou que era uma criatura venenosa de nível médio, ocasionalmente encontrada em florestas. Tinha o tamanho de um cachorro pequeno, e segundo dizem, consumir seu mel proporcionava energia interna equivalente a 2 meses inteiros de meditação reclusa. Ao imaginar o tamanho da abelha, Wei ficou animado e achou engraçado, mas Han rapidamente freou sua empolgação. Ela disse que estava começando a se sentir frustrada por ele. Chola esclareceu que não era sua intenção subestimar Wei, mas pensou que ele poderia querer ver o rei abelheiro pessoalmente. Isso deixou Wei ainda mais empolgado. Ele confirmou se era isso mesmo que Cholan havia sugerido, ver a abelha com seus próprios olhos. Cholan confirmou, e Wei interpretou isso como uma oportunidade de colher o mel por conta própria. Ele lembrou de experiências anteriores, como fazia coisas do tipo como o youtuber. Os dois homens partiram animados. Wei até comentou que quando se tratava de abelhas, ele era praticamente um especialista. Cholan sabia que Wei iria gostar da ideia. Wei perguntou como era exatamente o rei abelheiro de cabelos dourados. Cholan
respondeu de maneira simplória: "É como uma abelha, só que maior." Han apenas suspirou, e assim começou a jornada para colher o mel. Cholan os equipou com as informações de primeira linha, então eles acreditavam que não encontrariam concorrência. Contudo, ao chegarem ao local, encontraram 2 clãs brigando. Aparentemente, aquelas pessoas também haviam comprado as mesmas informações. Um dos clãs perguntou ao outro se o informante deles havia cabelo desgrenhado e uma grande verruga no rosto. O outro grupo confirmou que era exatamente o mesmo homem. Ao ouvir as descrições, Wei lembrou dos 2 homens que haviam passado por ele mais cedo. Ele percebeu que aqueles 2 haviam vendido informações por toda parte. Um dos líderes do clã, furioso, gritou indignado, afirmando que era inadmissível insultar o clã de Sichuan. Sua voz alta e raivosa denunciava que eles eram de fato do clã Tang de Sichuan, o que deixou os outros bastante nervosos. A ideia pacífica de colher mel estava longe de ser realidade agora. Antes de Wei partir para sua primeira jornada fora, Cholan alertou para ser cauteloso. Como membro da família e representante do clã Tang, ele nunca deveria esquecer quem era. Wei respondeu educadamente que entendera. Então, Cholan apontou para algo, e Wei virou-se para olhar. Homens estavam alinhados à frente dele. Cholan informou a Wei que lideraria aqueles homens e que era hora de aprender a comandar os outros. Wei ficou desconcertado e achou que Han deveria assumir essa responsabilidade. Cholan, entretanto, explicou que como Han era sua mulher, isso fazia dele a maior autoridade do grupo. Ao ouvir a palavra mulher, Wei corou. Han, confiante, garantiu que ele faria um bom trabalho e prometeu ajudá-lo. Mesmo com encorajamento, Wei estava no meio de um caos e se perguntou o que ele deveria fazer. Ele questionou o líder da unidade Venom Blood, Wolfgang, sobre como agir naquela situação. Enquanto isso, os outros clãs reconheceram Han, a Flor Venenosa. Um homem ficou incrédulo ao vê-la. Uma descendente direta do clã Tang em pessoa, com relutância, ele declarou que não tinha intenção de interferir nos assuntos do clã Tang de Sichuan e que se retirariam. Os outros clãs também decidiram recuar, mesmo que isso os entristecesse. Um deles prometeu capturar o traidor e esfolá-lo vivo. Assim, os grupos se dispersaram rapidamente. Wei percebeu a grande influência do clã Tang de Sichuan e perguntou ao Wolfgang se o problema havia sido resolvido. Wolfgang respondeu que não. Ele sabia que aqueles bandidos não desistiriam tão facilmente. Ele sugeriu que montassem acampamento próximo e se revezassem para vigiar, pois acreditava que os homens estavam escondidos, esperando o momento certo. Ele também instruiu Pi a localizar o acampamento inimigo. Wei parecia preocupado, mas Han o tranquilizou, dizendo que tudo ficaria bem. Ele, no entanto, estava mais preocupado com as abelhas. Eles se esconderam atrás de uma rocha enquanto observavam as abelhas. As abelhas douradas eram adoráveis, com uma pelagem que parecia feita de pelos falsos. Algumas voaram para dentro do tronco da árvore. Wei ficou encantado ao vê-las pela primeira vez. Han também admitiu que era sua primeira vez vendo aquelas abelhas e ficou impressionada com o tamanho delas. Wei achou as abelhas muito fofas e Han ficou fascinada com sua pelagem macia. O Wolfgang também ficou satisfeito ao observá-las. Wei notou que a colônia parecia pequena, com apenas algumas centenas de abelhas, o que fazia sentido dado o tamanho delas. Han perguntou sobre o conceito de colônias e Wei explicou que normalmente uma pequena colmeia teria entre 5 e 7 mil abelhas. Han ficou chocada com a habilidade de Wei de estimar isso apenas observando. Ele respondeu que conseguiria calcular o número de abelhas entrando e saindo da entrada. De repente, Pi apareceu por trás deles e informou que localizaram os bandidos. O Wolfgang perguntou onde estavam e Pi hesitou antes de responder que, como esperado, os inimigos haviam montado um acampamento do lado oposto. Contudo, eles pareciam não estar fazendo muita coisa, mas se algo acontecer, eles definitivamente farão um movimento. O Wolfgang decidiu esperar até anoitecer para colher o mel usando o método do clã Tang. Wei perguntou sobre essa técnica e o Wolfgang explicou que ao queimar folhas de mugwort, a fumaça acalmaria as abelhas, permitindo que o mel fosse coletado com segurança. Wei comentou que era um método excelente, mas Pi estava preocupado com um vento que soprava na direção deles naquele momento, o que acabou frustrando o plano. Wei então teve uma ideia. Pi perguntou se era algo engenhoso. Wei explicou que com o vento soprando em sua direção, o cheiro deles seria mascarado. Aproveitando a oportunidade, ele decidiu fazer uma visita rápida. Mas ao começar, Han segurou sua camisa para impedi-lo, alertando sobre o perigo. A abelha rei de pelos dourados era uma criatura de nível médio, com veneno perigoso, mas o Wei, obcecado, afirmou que só iria tocá-la uma vez e voltaria. Enquanto ele tentava se livrar, uma pedra caiu e rolou em direção à colmeia. Eles souberam imediatamente que era um péssimo sinal. Num piscar de olhos, o enxame saiu da colmeia. Han agarrou o Wei e começou a correr. Depois, eles levaram uma tremenda bronca.
Já era crepúsculo e Wei continuava pensando em uma nova estratégia. Se acendesse o fogo contra o vento, ficariam encurralados entre os inimigos heterodoxos e o enxame. A abelha Rei Dourada era diferente das abelhas que ele conhecia. Ela conseguia detectar vibrações no solo a mais de 30 km de distância, algo que nem mesmo as abelhas terrestres podiam fazer. Han encontrou Wei e contou que as crianças haviam terminado a refeição, mas continuavam tentando se afastar. Então elas a trouxe até ele. Wei agradeceu e gentilmente pediu aos pequenos que se comportassem. Han sentou-se ao lado dele, deixando-o desconcertado. Ela perguntou se ele tinha feito algum progresso. Ele respondeu que precisava observar mais. Ela admitiu que estava pressionando e pediu desculpas, sugerindo que ele não se apressasse. Contudo, isso acabou surtindo efeito contrário, aumentando sua ansiedade. Han notou algo do outro lado de uma árvore. Havia macacos que faziam muito barulho. Os macacos estavam especialmente irritados. Wei chamou Han pelo nome e perguntou se ela sentia um cheiro doce. Ela notou o aroma e Wei percebeu que podia ser feromônio. Ele alertou para saírem dali imediatamente, pois as abelhas estavam prestes a atacar. Han o agarrou e saiu correndo apressadamente. Ela saltou alto, cobrindo uma boa distância, ainda segurando Wei pelas axilas. O enxame de abelhas logo saiu da colmeia, atacando os macacos caídos e se alimentando dos corpos. Foi por pouco para eles. Han, curiosa, perguntou como Wei sabia que as abelhas Rei Douradas iriam atacar, já que ela avisou antes mesmo de ouvirem o zumbido. Ele explicou que foi por causa do cheiro. Han finalmente percebeu o aroma sutil, e Wei ficou surpreso com a capacidade dela de distinguir o cheiro de feromônios. Ele perguntou se ela reconhecia o aroma que sentiu antes. Ela confirmou, dizendo que era parecido com o perfume de uma flor magnólia. Wei ficou empolgado por ter encontrado a resposta, e rindo como um maníaco, assustou Han ao segurar os seus ombros com firmeza. Com um sorriso diabólico, ele anunciou que havia pensado em uma maneira de eliminar aqueles inimigos heterodoxos que estavam atrás de suas abelhas. Escute bem, terráqueos, pois esta é uma oportunidade que só ofereço aos guerreiros dignos. Finalmente, o Seja Membro está ativo. Deixe-me explicar. Tornando-se membro, você ganha algo mais do que a simples glória. Você terá acesso antecipado aos vídeos, vai saber os segredos antes dos outros e provar o seu valor. Além disso, como membro, seu nome será imortalizado. Sim, imortalizado, como um protagonista de um verdadeiro manhwa. Imagine isso, uma lenda terráquea com seu nome. E isso não é tudo. Membros terão acesso a vídeos exclusivos, algo especial para guerreiros que merecem um conteúdo poderoso. E ainda poderão falar diretamente comigo pelo WhatsApp. Sim, eu me dou o trabalho. Afinal, até guerreiros lendários precisam se conectar. Mas atenção, isso não é para qualquer um. Apenas os mais bravos, os que realmente entendem o valor de fortalecer a causa, vão ajudar este canal a trazer um vídeo novo todos os dias. Pense bem, cada vez que você apoia, está incentivando uma nova criação, um novo capítulo dessa jornada. Porque quando os Saiyajins lutam juntos, somos imbatíveis. Então, o que está esperando? Torne-se membro agora. Mostre que é mais do que um simples espectador. Prove que é digno do poder Saiyajin. Este canal precisa de guerreiros fortes e você está sendo convocado.